Aleluia. Vamos orar a Deus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te entregamos nessa noite o Teu servo, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor venha usar ele poderosamente em Tuas mãos. Usa da maneira, meu Pai, do jeito que Tu queres, Senhor. Não pela nossa vontade, mas que o Senhor venha usar, meu Pai, pela Sua infinita misericórdia, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor usa ele, meu Deus, poderosamente em Tuas mãos. Senhor, que o Senhor venha revelar o profundo e o escondido, meu Pai, através da palavra. Meu Deus, te entregamos o Teu servo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Vamos receber o servo de Deus com as palmas bem fortes para Jesus. Glória a Deus. Eu quero aqui cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos, graças a Deus, estamos aqui em mais uma oportunidade que Deus abriu para nós, né? Glória a Deus. Estamos aqui na presença de Deus, na casa do Senhor, para juntos estarmos adorando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Isaías capítulo 43. Deixaram aí? Pois é. Bom, Isaías capítulo 43 e o versículo de número 2, né? Que é o versículo chave da nossa campanha. Aleluia. Que diz assim, vamos esperar os irmãos encontrar, né? Amém. Campanha esta em que está se tratando, não sei se coincidentemente ou por algum motivo, onde está acontecendo a guerra em Israel, né? Em Hamas. Mas a palavra do Senhor, irmão, ela tem seus meios e objetivos e cumprimento. E aquilo que está escrito na palavra de Deus, não tem como tirar, ou seja, não há como descumprir, né? Dizer assim, se nós tivéssemos orado não está acontecendo isso. Não, o que está escrito na Bíblia há de acontecer, né? Independentemente de quem seja, de quem queira, ninguém limita ou manda naquilo que o Senhor já é a coisa, né? Versículo 2, amém? Encontraram? Vamos dizer. Amém. Vamos ler? Diz assim, ó: quando passarem pelas águas, estarei contigo, e se pelos rios, ele não te submergirão, e quando passarem pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama alguma arderá em ti. Amém. Pode já tomar o seu assento. Graças a Deus. A palavra do Senhor, nesta campanha que nós estamos fazendo aqui, do livro de Israel, a Bíblia diz, para você entender bem melhor sobre o que nós iremos falar aqui, já no versículo de número 1 do capítulo 43, fala-se de uma redimição, ou seja, onde Deus redimiu o seu povo, o povo esse de Israel. Glória a Deus. Todos nós sabemos que a trajetória de Israel, ela não começou de agora, já vem desde o princípio. Até um dia desse eu estava pregando aqui sobre Jacó e falando sobre a mudança do seu nome e assim por diante. Foi Deus quem criou, irmão. Foi Deus quem remiu, foi Deus quem redimiu, foi Deus quem fez isto. Porque no versículo 1 do capítulo 43 ele diz assim: agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Glória a Deus. Não temas, porque eu te remi e chamei pelo teu nome, e tu és meu.
quando uma palavra como essa, neste capítulo aqui, o Espírito Santo dado aqui por meio de Isaías, demonstra pelo menos duas coisas ou características que nós podemos entender quando ele revela aqui o versículo de número 25 do capítulo 42, onde ele fala aqui sobre ele derramou o furor da sua ira durante a guerra, e ali pôs-se labaredas ao redor, mas nisso não atentaram como o queimou, mas puseram nisso o coração. Então tudo aquilo que nós focamos, que nós colocamos o nosso coração, às vezes em coisas que não podemos focar. Por exemplo, a mulher de Ló, ela focou o seu coração naquela cidade, ela focou nas coisas existentes que eram existidas. Ou seja, às vezes alguém apega a um bem material e diz aqui, vai tudo, menos isso aqui. Então nós não podemos colocar o nosso coração em coisa alguma, porque a própria palavra do Senhor, ela diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, corrói, esse coisa. Você não sabe muito bem disso. Inclusive o Cid Moreira gravou, eu acho que os evangelhos, todos os 4, apesar de ser sinóticos, e alguns salmos, se não todos, né? E todo mundo sabe muito bem, quem usa rede social ou não usa, já ouviu a voz de Cid Moreira falar sobre isso que eu estou falando aqui. Então a nossa vida, irmã, ela tem que ser pautada em Deus. Ela tem que ser aliada, ou seja, alinhada com a palavra do Senhor, mas para ser colocada em Deus. Porque quando nós alinhamos isto a Deus, aí nós possamos adquirir uma confiança no Senhor e entender que daqui para frente as coisas irão funcionar, porque eu acredito em Deus. Não eu colocar meu coração em um bem material, não colocar meu coração em um determinado lugar, igual muitos aqui fizeram. Não é bem assim. Aí ele diz aqui, para você entender, por isso que eu voltei esses versículos anteriores, que no versículo 2 ele está dizendo aqui que quando passares pelas águas, ele está com eles. Ele está dizendo assim, quando passares, olha aqui, ó, quando passarem pelas águas, estarei contigo. É o Senhor afirmando que está presente. É a mesma coisa de alguém dizer assim, olha, eu queria que você fosse em tal lugar, ou então você dissesse para ele assim, rapaz, eu tenho que ir ali, só que lá está escuro, está sem energia. Alguém diz assim, não, mas eu vou contigo. Já é melhor. Você já não vai mais só. Você já tem um companheiro, já tem alguém que se posicionou a estar contigo. O que você imagina? Você imagina que na companhia de alguém, se alguém vier tentar enfrentar, por exemplo, já não enfrenta um só, mas 2. Ou seja, 2 pessoas que já estarão ali. Ou seja, alguém vai proteger. Às vezes você estando só, irmão, você liga até um rádio, um aparelho celular, alguma coisa para não ficar só. Ficar só é ruim, a solidão é ruim demais. E pensando nisto que Jesus disse assim, eu não vos deixarei órfãos. Eu irei ao Pai, mas enviarei um Consolador. Porque a solidão ela não é bom para ninguém. Para ninguém. Jesus preocupado com isso, Jesus preocupado comigo e com você, Jesus disse assim, eu irei para o Pai. Mas a preocupação dele foi essa, eu não vos deixarei órfãos, ou seja, não deixarei você só. Eu enviarei o Consolador. E esse Consolador vai estar aqui. E ele está sobre a nossa vida. Que Consolador é esse, irmão, que Davi clamou tanto para que não pudesse se tirar da sua vida? Ele disse, retire tudo de mim, mas não retires o teu espírito da minha vida. Em outras palavras, ele quis dizer, não tire esta unção, algo que eu sinto que eu não posso explicar a ninguém, mas seja algo intocável. Eu peço que tu não tires o teu espírito de mim, que é o Consolador, que está o Espírito Santo todos os dias, porque é ele que, diz a Bíblia que é ele, irmão, que leva o homem ao se ajoelhar na presença de Deus, reconhecendo como fraco, reconhecendo que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que é ele que convence o homem do pecado. Convencer o homem do pecado é ele dizer assim, eu não posso viver sem a tua presença.
preciso e dependo de Ti, para que eu possa entrar neste caminho, para que eu possa entrar nesta caminhada. Eu necessito da Tua presença. É o Espírito Santo que faz isso. Então aqui, ó, Isaías, o profeta, que eu sendo tocado pelo Espírito de Deus, ao escrever isto aqui, denotar para que nós possamos meditar nesta noite, ele diz aqui: se pelos rios, olha só, estava dizendo que eles iam passar, mas se pelos rios pudesse passar, eles não iriam afogar, porque de fato os irmãos sabem que eles passaram por muitas e muitas dificuldades, mas obteram vitória. Então, irmão, a luta, ela nunca vai parar de existir para mim e para você. Sempre ela vai existir, sempre ela vai estar. Mas uma coisa é certa, Deus também sempre irá prover uma oportunidade para nós. É por isso que nesta campanha aqui está dizendo que quando passarem pelas águas ou por qualquer tipo de situação, o Senhor está conosco. Os rios não irão nos afogar, nós não iremos submergir, nós não iremos perecer, porque o Senhor vai segurar na nossa mão. Quando nós olhamos no Evangelho de Mateus, nós entendemos que Pedro estava se afundando em meio àquele mar, durante ali uma tempestade que estava acontecendo. E quando ele começa a afundar, ele começa a estar ali preocupado. E Jesus chega imediatamente e pega na mão dele. Pedro diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Às vezes uma fé nossa é o que falta. Não é que tenhamos pouco, às vezes sem fé, às vezes não tenhamos fé nenhuma. E é a hora que o Senhor tenta mostrar para nós o caminho, dizendo que é possível. Porque quando ele estava andando sobre as águas, ele disse assim: mas será que é possível caminhar? E Jesus disse para Pedro: sim, pode vir, vem caminhar. Porque ele achou lindo aquilo ali, e ele começou a caminhar. E a Bíblia diz, pode olhar na sua palavra, na sua Bíblia, que lá está dizendo que ele ainda deu o primeiro passo, mas veio a dúvida, e foi a dúvida que fez ele descer. Mas quando ele começou a descer, Jesus pega na sua mão, levanta ele e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas o que eu tive de lição aqui, irmão, para colocar dentro desse versículo aqui, Jesus estava e estar presente em todas as circunstâncias. Estava presente na vida de Pedro e está presente também na sua vida durante todo o seu trajeto. Entenda isso, que tudo que acontece na sua vida e na nossa vida tem um propósito e um projeto de Deus. Deus está dizendo aqui dentro desta mensagem que em todas estas circunstâncias da vida que ela propôs para você, Deus está contigo. E se Ele está contigo, irmão, não há o que temer, não há o que você se preocupar com nada, porque tudo está sobre as mãos do Senhor Jesus, está sobre as mãos dele, e é a caneta de Deus que vai escrever lindas histórias para mim e para você e para a sua família. Basta você acreditar, basta você crer. Que Ele diz aqui que quando passarem pelo fogo não te queimarás, e nem a chama irá arder em ti. A gente pode lembrar aqui o episódio de Sadraque, Mesaque e Abednego, que passaram ali por momentos difíceis também. Deus não livrou eles da fornalha, mas livrou eles dentro daquela fornalha. Deus não vai livrar você do mar, mas Ele vai te livrar dentro do mar. Deus não vai te livrar o caminho dificultoso, mas Ele vai te ajudar dentro daquele caminho dificultoso. Se o pastor quiser baixar as portas para aí, pastor, você quer passar o outro, pastor? Aí também. Aí vamos irmão com a cabeça para cá, né? Não vai para a chuva ali, né? Bom, irmãos, veja bem, a chama não arderá de forma alguma em nossa vida. Isto aqui, irmão, quando está falando sobre esse versículo, está dizendo que o Senhor vai eliminar um problema da nossa vida. Não é isso não. O problema ele vai vir,
como ele veio para todo mundo. Só que ele vai nos ajudar a superar e passar por tudo isso. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que para Deus nada é impossível. Nada, irmão. Então, se você estiver pensando aí um problema na sua casa, na sua família, com seu irmão, com seu primo, seja o que for, para Deus nada é impossível. E Paulo ratifica dizendo ainda mais, que tudo é possível para aquele que crê, para aquele que acredita, para aquele que confia. Salmo diz que os que confiam no Senhor, ele é comparado a montes de Sião, que ele não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, entra ano e sai ano, ele está em pé. Entra campanha e sai campanha, ele está em pé. Entra semana e entra semana, ele está em pé, porque ele confia no Senhor. Por isso a palavra do Senhor normalmente ela diz que ele é comparado a montes de Sião, que ele não se abala. Ramanash, filha canto e derrai, mas permanece para sempre. E é esta permanência que Deus preparou para mim e para você. É esta permanência que Deus colocou a esta terra, para que esta nação venha entender que você serve um Deus que faz milagre no ano 2023. Irmão, para Deus nada é impossível. Para Deus não há problema que Ele não venha solucionar. Para Deus não há problema que o Senhor venha dizer, esse problema aqui agora ficou meio complicado. Não. Ele é especialista em resolver situações que a minha capacidade humana é incapaz de calcular, é incapaz de desenhar ou planejar ou arquitetar algo de uma arquitetura, porque a arquitetura de Deus ela é diferente da arquitetura humana e a arquitetura do homem, porque o homem pode trabalhar na lógica humana, mas a lógica de Deus ela é infalível e jamais irá ou falir, ou parar, jamais. A lógica de Deus é a certa, a lógica do Senhor, irmão, ela é a certa e não precisa do homem tentar computar, não. É no momento e na hora certa de Deus que Ele decretar, que pronto está decretado. E Ele está dizendo aqui que quando passarem pelas águas, estará conosco. Os rios não irão nos submergir, o fogo não vai arder. Esse fogo pode representar uma prova que você está enfrentando na sua vida, mas não é essa prova, irmão, não é isto que vai fazer você desfocar o objetivo de Deus. Glória a Deus. Porque pensando nisto, Paulo escreveu também nas suas cartas dizendo que nada o separaria do amor de Deus, do amor de Cristo. Paulo disse o que separaria você do amor de Deus: o amor, a angústia, a nudez, a fome. E cita outras coisas, e ele vai mais longe, porque ele diz: nem os anjos, nem a potestade, nada irá me separar do amor de Deus. Porque o amor de Deus, irmão, ele é um amor incomparável. O amor de Deus, ele é um amor inexplicável. Como diz vindo da harpa cristã, que o amor do Senhor ninguém pode explicar. O amor de Deus por mim, o amor de Deus pela sua família, o amor de Deus pela humanidade, ao ponto de entregar o seu filho para morrer por uma geração, por um povo que pecou, por um povo que foram destituídos da glória de Deus, como a Bíblia diz no livro de Romanos: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos foram destituídos, foram arrancados da glória de Deus devido ao seu pecado. Que a prova é tanto que no início da Bíblia, bem já no início, bem no princípio, acho que no capítulo de número 6 em diante, Deus diz: eu arrependo eu de haver feito homem na terra devido ao pecado, devido à iniquidade. Mas o amor de Deus superou tudo isso, porque Ele manda o seu filho a morrer por mim e por você, para fazer uma aliança esta que faz eu e você estar aqui esta noite adorando a Ele na beleza da sua santidade. O amor de Deus é incomparável, irmão, porque se você perguntar para qualquer mãe ou qualquer pai hoje, jamais ninguém daria um filho para morrer, nem por alguém da sua própria família, quanto mais pela humanidade.
E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras, no mesmo livro da campanha de Isaías, Isaías diz que pelas suas pisaduras é que fomos sarados. A Bíblia diz aqui que as feridas abertas sobre o seu corpo fez sarar ou fechar as feridas abertas que estavam dentro da nossa vida. Talvez você esteja pensando em ferida literalmente no corpo. E hoje eu posso falar, talvez de uma ferida espiritual, talvez feridas da alma, cicatrizes que às vezes ainda marcam o seu corpo, que ainda marcam a sua vida e marcam o seu pensamento. Mas entenda que enquanto passarmos aqui a esta terra, iremos passar por tudo isso, mas uma coisa certa, o Senhor está conosco. Deus está com o seu povo. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Como diz no livro de Salmo 46, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele está conosco, sempre estará, sempre marcará. Porque eu lembro que no livro dos Evangelhos, o próprio Jesus disse, revelando depois, após a subida sua para o céu, e enviando o Consolador, ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se o Senhor está conosco, Ele está aqui hoje. Ele está na nossa casa ao chegar agora. Ele está no nosso emprego, no nosso trabalho. Ele está nas nossas viagens. Ele está em todos os momentos. No momento de lazer que nós estamos, o Senhor está conosco. O Senhor, irmão, está em todo o tempo, pelo poder da sua onipresença, da sua onisciência. Aonde o homem, aonde a técnica, aonde a ciência, aonde qualquer tipo de estudo pode explicar a onisciência e a onipresença de Deus. Ninguém pode explicar. Glória a Deus. Deus Aleluia. é paciente, Deus é magnífico, Deus é o alfa, Deus é ômega, Deus é tudo isso. E muito mais. E que ninguém pode estar explicando isso. Porque nós, com a natureza nossa, nós desfocamos muito rápido. E nós se enraivamos rápido, porque a nossa natureza humana diz isso. É verdade. A Bíblia diz que Deus não leva a ignorância do homem, ou seja, o tempo a ignorância do homem. Porque se Deus levasse, irmão, todo mundo já tinha sido eliminado. A Bíblia diz no livro de Jeremias que a causa de não sermos consumidos é porque as misericórdias de Deus é muito grande. Deus tem usado de misericórdia para com o seu povo em todo o tempo. Esta é a causa de eu e você não sermos fulminados, porque a misericórdia do Senhor é grande. Então a palavra do Senhor diz que aquele que alcança a misericórdia de Deus, ele é bem-aventurado. E nós somos, porque nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Então todos os dias, às vezes, chegamos a Deus, às vezes não só para pedir, mas às vezes para pedir perdão a Deus. Aí vem alguém para dizer: mas isso é feio. Não, não é feio, irmão, isso é lindo. Você reconhecer que é pequeno e que precisa de Deus. E dizer: Senhor, eu fui fraco nisto, eu fraquejei nisto, mas eu aqui como homem, eu quero te pedir perdão. E pedir que tu desta vez me perdoe e abra uma oportunidade para que eu possa alcançar a vitória, porque eu não sou nada sem ti. Só tu és tudo em minha vida, irmão. Deus, Ele quer que nós sejamos assim, sinceros. Não é simplesmente alguém dizer: ah, eu sou um adorador, ah, eu sirvo a Deus, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, e bater carteirada, eu tenho carteira disso ou daquilo, de pastor ou de missionário. Não. Quando aquela mulher ali de Samaria chegou, para resumir ali aquele momento, o que é que Jesus, finalizando, disse a ela? Disse: olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele não parou por aí, porque ele acrescentou mais dizendo assim: que ele importa que os que adorem a ele adorem em espírito e em verdade. Então, quando nós não medimos esforço para estarmos aqui, então quando nós, irmão, não olhamos para a dificuldade, pelo cansaço da vida, pelo enfado, que às vezes a vida secular chega a ser enfadonha, mas estamos aqui de uma qualquer forma, vindo, como dizer do gesto mais popular do povo, aos trancos e barrancos, mas estamos aqui,
estamos adorando na presença de Deus. Aleluia. É onde o Senhor olha e diz: eu entendo isto. Aí Jesus, irmão, ele olha para nós nessa circunstância. Deus, ele olha e fala: realmente, eu tenho contemplado, eu tenho visto com que você tem estado até aqui. E às vezes não precisa muito nós falar, porque o Senhor conhece a nossa vida, mas apenas confessarmos a Ele mesmo. Porque o Senhor, irmão, Ele ama uma palavra chamada gratidão. E muitas pessoas esquecem de usar esse termo gratidão. Seja grato por tudo em sua vida. Agradeça ao Senhor por tudo em sua vida. O apóstolo Paulo, passando em circunstâncias da sua vida, disse: em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Paulo, ele disse isto. E Paulo, irmão, passou muitos apuros em sua vida. Mas ao finalizar os seus últimos dias de vida, ele disse: eu combati um bom combate. Acabei a carreira, mas eu guardei a fé. O combate, meu irmão, que você está combatendo, que ele tem que ser um bom combate. O bom soldado tem que militar em uma milícia para vencer, para ganhar. É nesta batalha que o Senhor quer fazer você um vencedor. É nesta luta que Deus quer te coroar. É nesta luta que Ele quer te dar a medalha. Mas se você sair da luta, meu irmão, você não vai receber. Aleluia! Cansar, todo mundo cansa. Paulo cansou. No livro de 2 Coríntios, quando o espinho na carne bateu, ele cansou. Ele disse: Senhor, eu não aguento mais isto aqui. E Jesus disse para ele assim: Paulo, a minha graça te basta, somente isto. A minha graça te basta. Ele diz: mas eu estou fraco. Ele disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No livro de Hebreus está dizendo que da fraqueza tiraram forças. É assim que Deus faz, irmão, a existência onde não existe nada. Porque onde tem um começo, Deus vai fazer a multiplicação, mas tem que ter. Para aquela mulher tinha que ter um começo e teve. Ele disse: o que tu tem em casa? Ela disse: a tua serva, a tua filha, ela não tem nada em casa, no seu uma botija de azeite. Ele disse: pronto, já é um bom começo. E diz a Bíblia que através daquela botija de azeite houve-se uma multiplicação esta que mudou a história da vida daquela mulher. Glória a Deus. Então, se você tem azeite ou semente no celeiro, como diz no livro de Ageu, ainda há tempo para essa semente germinar. Ainda há tempo da multiplicação de Deus na sua vida. Porque quando pelas águas passadas o Senhor está conosco, e quando a chama, jamais ela arderá em nós. Porque o versículo de número 3 está dizendo: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Ou seja, relatando aqui em países particulares que teria destruído Israel naquela época, e talvez futuro também, onde o Senhor retrata-se aqui sobre isto. Observe o que ele diz: olha, o teu Salvador, o Egito por teu resgate, e a Etiópia, a Seba por ti. Relatando-se aqui sobre uma guerra ou sobre uma destruição. Além disso, o Senhor está dizendo aqui: pagou o resgate na cruz do Calvário, quando Ele enviou o seu Filho para morrer por mim e para morrer por você, baseado no livro de João capítulo 3 e o versículo de número 16, aonde nós só encontramos vida adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe por que ele disse isso, irmão? Porque quando no versículo 4 ele fala aqui de uma preciosidade, e ele diz aqui: ó, foste precioso aos meus olhos, e também foste honrado, e eu amei e te dei por homens a ti, poucos pela tua vida. Ou seja, falando-se de uma preciosidade em Israel. Israel torna-se precioso diante deste momento, neste versículo que nós estamos relatando. Porque aqui no livro de Gênesis capítulo 28, versículo 14, diz aqui: ó, dai-me em adiante, Deus coloca
o interesse de Israel acima daqueles homens, no qual geralmente eles acima de qualquer outro povo. A única razão seria para que aquele povo terem sofrido tanta derrota e tanto fracasso, mas foi o fato de terem rejeitado a Deus, o seu Salvador e o seu Senhor Jesus Cristo, que levou a tudo aquilo. Ou seja, tudo que eles passaram de ruína não foi culpa de Deus, mas a sua própria desobediência. Como é, irmão, que nós estamos passando algo? Como é que nós estamos sendo beneficiados? Estamos contemplando o milagre, nós fazemos ao contrário, como eles fizeram. Você vê, numa ausência de Moisés, o povo ali já estava adorando bezerros de ouro, já estava fazendo outras coisas, seja, uma insegurança. Aí se você voltar bem mais no início, dizendo, aonde aqui no versículo 2, é uma promessa que o Senhor está fazendo aqui a eles. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. E o Senhor foi com eles. O Senhor é com eles. O Senhor é conosco. Porque esta palavra é retratada-se a nós, baseada na aliança que foi feita de Isaac, Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, do filho de Isaac, aliás, como eu disse aqui aos irmãos naquele dia, falando sobre o seu irmão Esaú e Jacó, aonde você não encontra em nenhum texto da Bíblia Deus dizendo que ama Esaú e aborrece Jacó, muito pelo contrário, né? Eu amei Jacó e aborreci a Esaú. O fato mudou o nome de Jacó, dizendo: seu nome não será mais Jacó, Israel é o teu nome. E aí ele diz depois: eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Jacó, fazendo-se as três alianças. E essas três alianças, elas fazem parte aí, né, de um plano de Deus, desde que iniciou tudo. É um plano, é um projeto de Deus. Então, irmão, Israel aqui, sendo taxado neste momento, sendo colocado neste momento aqui, onde o Senhor está falando, o versículo 5 ele está dizendo: não tema. Ele diz: não temas, porque eu estou contigo. E ele diz: desde o Oriente e desde a tua geração, aonde quer que você esteja, em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, que ele está presente em toda essa circunstância. E assim é para mim e assim é para você também. Por que ele está dizendo isso? Porque a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, que é o povo de Israel, e eles não receberam. Mas quem aceitar torna filho de Deus. E aí é onde entra eu e você. Aleluia. Porque nós somos filhos da adoção. Glória a Deus. Não é que eles não vão ser salvos. Isso é outro detalhe, isso é outro tipo de conversa. Mas só para os irmãos entender, dizer: mas pastor, mas por que nós estamos no meio? Porque a Bíblia diz que ele veio para o que era seu. Quem eram os seus? O povo de Israel, irmão. E eles rejeitou. Por isso o castigo veio sobre eles. Irmão, nada acontece na vida de alguém por acaso.